Quem é live sempre aparece. Boa noite. E hoje tem conteúdo inteligente na live e eu vou chamar aqui Hugo Passos, publicitário e empresário na Conte Produtora. Hugo, tô aguardando você para a gente começar a sua live. Veja se esse vídeo tá com áudio, porque aqui para mim não tá aparecendo áudio. Não. É. Grande Hugo. Grande Yuri. Deixa eu me ajeitar aqui. Desculpa aí o atraso, meu companheiro. Nada, eu passei seu vídeo na transmissão passada. Legal. Tá me ouvindo direito? Como é que foi seu dia? Foi bom, foi bom. Tava arrumando o estúdio para amanhã. Mas eu gravo cedo. Ô, Hugo, essa aqui é Dara, ó. Oh, meu Deus. Oh, eu sonhei tanto de ver vocês com filhos. Eu torci tanto por vocês. Tem algum desses vídeos aí, tem algum daquela época, Hugo? Porque eu vi que tem uma série aí, né? Não, esse é novo. Esse Demo Hill, ele é de 2017 a 2019. Já é da produtora. Da Eu tenho Conte. outro. Sim, claro, claro, com certeza. Com certeza. Pô, tem uma Que eu até galera estava aqui, pensando, viu? amigo meu. Eu estava até pensando em te dar um antigo, um bem antigo, de 98 a 2005, porque tem um pouco a ver com aquilo que a gente conversou, dos roteiros, dramaturgia, que nesse Demo Rio novo não tem é, o vídeo corporativo dos últimos anos, ele está com muito pouca dramaturgia, né? Tá muito focado no conteúdo. E tá focado na sua produtora agora, né? Na Conte, não é isso? Agora eu tô. Não é isso? Tá focado na sua produtora, né? Esse é. É só do. Minha produtora foi em 2017, né? Sonho de minha vida, passei minha vida desde criança. Eu sonhava em ter minha produtora, desde criança. Esperei os 40 e até os 44 Porra, Hugo, desde que a para gente montar. era criança, eu me lembro de como você gostava de cinema e de como você dizia, eu quero ser diretor de cinema. E tinha vários E, motivos que você vídeo queria ser publicitário. diretor de cinema. E eu queria ser vídeo publicitário. Eu dizia que era
né? É, Sabe uma imagem que eu tenho brincando? Eu e você, a gente brincou muito quando era criança, mas eu lembro da gente brincando com sua vitrolinha, aumentando a rotação e a gente brincando de dançar. Seu irmão era bebê e a gente lá brincando de dançar. pior que é. Você tinha uma vitrolinha. Como é que tá Caetano? Tá bem, Tá adulto já, né? crescendo. 10, 10 anos. 10. Rapaz. Eu tenho uma filosofia educacional. Estava até falando com o Ciro, redator, poeta. Cito o Ciro, quem não conhece, por favor, cita o Ciro no Instagram. Uma obra-prima, né? Nível com uma direção de arte deslumbrante. E eu estava falando com ele outro dia que eu sou muito rígido. Eu acho que crianças elas devem ser estimuladas à maturidade o máximo possível. E ao contrário do que muita gente pensa, a maturidade ela não é o oposto da infância. Da infância Não, feliz, não, não né? diminui a infância dele. Ele continua super criança e super maduro. Eu treino, sabe? O Caetano para mim foi um laboratório. Eu li muito, né? Eu sempre fui um curioso de dessa área, né? E E vocês, gosto. vocês todos, né, Hugo, sua família toda é uma família que amadureceu cedo, né? Que teve grandes referências. Fernando e Aida não foram diferentes com vocês, como você está sendo com o Caetano, não é verdade? De uma forma diferente, mas É, nunca é igual, né? nunca é igual. Mas eu gosto, estimular a maturidade para mim é um norte. Inclusive, eu acho que essa geração nova aí não conheceu tempos tão difíceis quanto os da nossa infância, né? Acho que agora que está começando a ter uma certa tempos mais diferentes, não é isso? Mas você nasceu em tempos mais difíceis do que hoje. E enquanto seus pais viviam de um trabalho intelectual e por terem ideias, precisaram atuar, inclusive, muitas vezes saindo daqui de Salvador, pelo Nordeste, Sudeste. Mas o tempo passou e seu pai teve sucesso. Como é que isso influenciou na sua carreira? Quando eu nasci, meus pais estavam na clandestinidade. Eles eram doação popular, eles tinham um documento falso e viviam fugindo, né? Meu pai era tesoureiro, doação popular, e meu pai sempre foi muito frágil, teve paralisia infantil na infância, tinha nem não tinha estrutura nenhuma, já não tinha estrutura física para suportar a paralisia, veio a paralisia, logo depois veio a clandestinidade, e eu nasci nessa época, nasci fugindo, e o que poderia ter me influenciado negativamente é que meu pai era da esquerda radical, ao contrário da esquerda, que sempre foi trabalhista, ele era da esquerda radical comunista, ideologizada. E então ele tinha muita ideologia. Depois ele amadureceu e perdeu, no bom sentido, né? Perdeu a ideologia. Eu acho que a ideologia acaba com a política e acaba com a vida dos pobres. É terrível para o trabalhador, né? Mas, enfim. Mas ele tinha muitas ideologias e uma delas era contra a televisão. Então, tentava me afastar de todas as maneiras. Eu acho que isso teve efeito contrário. Quando eu descobri a televisão, eu fiquei absolutamente fascinado. Eu sempre fui uma criança que gostava de ficar sozinho em casa, lendo. Meu avô era vendedor de enciclopédia. Não gostava de ficar brincando com outras crianças. Eu era muito introspectivo. Então, a televisão, para mim, foi um encantamento. Eu era fascinado com televisão. Absolutamente fascinado. E depois, meu pai abandonou a
a resistência, até por medo, eu crescendo e ele morrendo de medo. Ele abandonou, entrou na publicidade e aí me influenciou fortemente. Fortemente, eu já era, ao mesmo tempo, eu descobri a televisão e me influenciou fortemente, primeiro, com a publicidade. Eu admirando muito ele e a publicidade estava no seu auge, né? A publicidade, você sabe como era, né? Era uma coisa, um norte para o mundo, uma coisa fortíssima, né? Para a cultura do planeta. E ele fazia parte disso. Então eu era encantado com isso e eu quis fazer parte disso. E desde criança eu idealizei trabalhar com isso. E então ele me levou, aí ele já começando a trabalhar, saindo da clandestinidade, a fome ficando para trás. E ele me levou nos estúdios das TVs daqui da cidade, e aí pronto, aí foi paixão à primeira vista. Eu decidi que eu queria trabalhar com isso e passei minha vida inteira estudando e me preparando e fazendo de tudo. Comecei fazendo vídeo social, consegui que minha mãe comprasse uma câmerazinha e eu já Isso na com escola, quantos já no anos? segundo grau. Com 16 anos eu fui estagiar na Videograve, meio turno. Eu já tinha decidido que não ia fazer faculdade, não tinha faculdade de cinema no Brasil. E com 16 anos eu fui estagiar, com 17 anos minha mãe comprou a filmadora e eu comecei a fazer casamentos, batizados. Tem até uma história incrível que aconteceu comigo e outro dia eu vi um vídeo daquele cara do Choque de Cultura, o apresentador do Choque de Cultura, que estava no Fora do Ar também. Ele contou uma história, eu até compartilhei esse vídeo no YouTube, dizendo, não é possível, esse cara soube minha história porque ele contou a mesma história que eu vivenciei quando eu fazia casamento batizado, de um dia que eu fui fazer um aniversário de uma menina. Eu era muito imaturo, 17, 18 anos, e eu cheguei no aniversário, era Videograve, o Valdemar da Videograve que me conseguia os primeiros, né? O pessoal ficava pedindo para ele me mandava o estagiário fazer, eu ainda tirava um troco. Eu fui filmar o aniversário de uma criança, cheguei lá, tá a menina lá toda espivitada, com um bocado de puxa-saco atrás dela, né, correndo para um lado para o outro. E para onde a menina ia, todo mundo ia atrás, puxando o saco, e eu tô me filmando a menina, né? Tinha um rapaz que ia comigo, fazendo pau de luz, quando não podia era a Conceição, a cozinheira que ia comigo. Alguns casos engraçados aconteceram por causa disso. Mas eu lá filmando a menina, ela para cima e para baixo, tinha um animador, um palhaço, era muito comum, sempre era um palhaço, fazendo a brincadeira da corrida do ovo, do saco, dança das cadeiras, e eu filmando todas as brincadeiras lá, sempre protagonizando a menina lá, né, e o séquito de bajuladores, até que chega a hora do parabéns, finalmente, para eu ir embora. E aí botam lá a cadeira para a menina subir, sobe a menina. Quando eu vi, a menina era outra, uma tímida idiota que estava na saia da mãe o aniversário todo. E eu entrei em choque quando a menina subiu na cadeira e corri para filmei ela de todos os ângulos possíveis. Terminou o parabéns, que as crianças já estavam comendo. E já com aquela preguicinha, eu chamei as crianças, vamos de novo fazer a brincadeira das cadeiras. As crianças, não, não quero, não quero. E você queria pegar aquele início, né? Conversar, precisava das brincadeiras de novo, porque a menina, se ela participou de alguma, eu não lembro. Porque a menina era uma tímida. Uma outra tinha tomado o lugar dela. E aí eu fui conversar com o animador e pedi para ele, pelo amor de Deus, me ajudar. E ele me ajudou, fez lá mais algumas brincadeiras. Eu filmei, peguei a menina, não, você vai. A menina não queria, você vai. E aí, muitas histórias engraçadas. Essa época foi um treino incrível, né? Foi um treino indispensável.
E eu comecei como câmera, assistente de VT, operador de VT na videograve, né? Fiz todo o caminho tradicional. Pouco depois dessa época foi quando eu comecei a estagiar lá na Engenho Novo, né? Acho que uns 3 anos depois disso aí. Acho que a gente tinha uns 19, 18, 19, eu tava lá já. Muito novinho. Inclusive foi Maravilha. você que me estimulou, né? Não sei se você lembra, porque eu comecei a estagiar com o Ramon no RTVC. E aí você ficou Sim. estimulando, dizendo para mim, rapaz, você tem jeito para você gosta de publicidade, você tem jeito de publicitário. Você foi o meu maior influenciador no início, sabia? Eu não lembrava disso, Pois mas que é. coisa linda. Eu comecei com o Ramon no RTVC. O Depois que eu Ramon, fui para lá para o cara, laboratório fazer fotografia e tal. que legal. Quem era no laboratório nessa época? Coutinho? Cotinho, Cotinho, né? Coutinho. Coitado, sofreu com a gente, Coutinho. Teófilo, Carlos Teófilo, né? Lembro. Maravilhoso, né? A propaganda era incrível, né? Década de 90, 2000. Era um mundo incrível, né? Enorme. Continua incrível, né? Ela continua incrível. Não com o mesmo protagonismo, né? Com a mesmo status, aquela áurea, mas continua incrível. Eu sou fascinado pela publicidade. Eu acho que a publicidade faz o mundo girar, né? Se as pessoas parassem de comprar supérfluo, só comprassem comida e a roupa básica. Eu morei em Cuba, né? Eu sei o que é isso. Se só comprar básico para viver, a gente precisa de muito menos do que a gente tem. Aliás, O essa mundo não pandemia gira. ensinou isso muito a gente, né? A propaganda, ela faz o mundo girar. As pessoas compram, as pessoas têm emprego por causa disso. A propaganda tem um papel incrível. Eu acho que todo publicitário, todo mundo que trabalha com vendas tem uma função social incrível. A gente faz o mundo girar realmente. As pessoas têm emprego, né? Eu já fui comunista, né? Aliás, como antigamente, né? Tinha que ser, né? Ainda mais com pais comunistas, né? Mas o capitalismo ele tirou a Europa da fome, né? A Europa viveu na fome desde o começo, há 40 mil anos atrás. Foi a economia de mercado que tirou a Europa da fome, tirou a Ásia da fome, está tirando a América Latina da fome, mas aos tropeços, né? Mas Aos trompeços, a né? economia. E hoje o consumo ele nem é degradante. Hoje, grande parte do consumo ele é digital, né? E até mesmo dos manufaturados, os materiais hoje eles são muito menos poluentes no seu processo fabril, né? Muito menos poluentes, todos recicláveis. E eu sou um apaixonado pelo consumo nesse sentido, né? Porque qual é a outra opção? As pessoas pararem de procriar, né? Porque você tem que gerar emprego para as pessoas. Então, ou as pessoas param de procriar, ou então vamos estimular o consumo porque as pessoas precisam de emprego, né? O anterior a isso era fome, né? O anterior a isso é fome. Pois é, você cresceu em agência de propaganda e chegou a assistente de RTVC, então. E isso deu start para você estudar cinema em Cuba. Foi, Como é que foi essa experiência? foi incrível, foi incrível. Eu tentei entrar na escola de Cuba, eu soube dela por meu pai. A escola de Cuba era muito famosa no final da década de 80.
E eu tentei entrar em 1990, eu fui no Festival de Havana para tentar entrar na escola. Eu tinha acabado de sair do meu colegial, não tinha faculdade, como eu falei, e eu fui para o Festival de Cinema para tentar entrar na escola de Cuba. Aí cheguei lá, Guido Araújo me disse: não, você tem que fazer a prova no Brasil para conseguir a bolsa. Aqui você não vai fazer prova nenhuma. E eu, como assim, né? Me informaram errado. E agora? Não, agora eu estava lá no Festival de Cinema, vou aproveitar, né? E foi Paula Ribeiro e Jorge Felipe estavam lá também, no mesmo hotel. A gente foi junto, né, praticamente. E eles tinham levado o filme Além do Pai Nácio. E eu me meti com os cubanos, eu nem sabia falar espanhol, me meti com os cubanos, os caras pediram meu passaporte, aí eu saí várias vezes com os caras. Eu tinha levado umas lembrancinhas do Brasil que deixaram os caras muito felizes. E os caras todo dia iam lá no hotel, vamos lá, baiano, vamos lá, baiano. Aí fiz amizade com os caras, todo só andava com esses caras, os caras lá do Havana Velha. E aí, dos últimos dias, me pediram um passaporte para comprar umas sandálias para a família. Chega lá, uma história longa, Yuri, mas no final foram 200 pares de sandália do mesmo número. Demoraram horas para me entregar essa sandália. Nessa época, cubano não podia ter dólar, não podia nem ter contato com o estrangeiro. E esses caras estavam se arriscando, né? Demoraram horas para me entregar as sandálias. Quando me entregaram, já foi com a polícia. Aí eu passei a tarde toda na polícia sem entender nada do que eles estavam falando. Mas eu mantive a versão de que era para minha família, 200 pares de sandália, todos do mesmo número. No final, a gente chegou lá na Rua dos Caras com um herói, né? Teve rum, conseguiram rum, e foi uma delícia. E Paula Ribeiro adorou essa história, filmou com a VHS que ele tinha, disse que ia fazer um documentário e tal. Mas aí ganhei amigos em Havana por causa dessa história. Saía com os caras todos os dias, indo lá nos bairros dos caras. E aí, em 94, eu fiz a prova aqui no Brasil e a maior sorte da minha vida, ganhei a bolsa. Eu e minha amiga Ceci Alves, que depois foi jornalista do Jornal à Tarde, Caderno Cultural. E passei lá 2 anos estudando e foi uma grande experiência. Pessoas maravilhosas. Era uma escola internacional, então gente do mundo todo. E muito prática, essencialmente prática. Aprendi com moviola ainda, né? E edição linear. Quando cheguei aqui no Brasil, já estava não linear. Foi no começo do não linear, foi em 1997. E aí eu tive que aprender o não linear. E foi maravilhoso. A experiência lá em Cuba foi... 94 foi a mesma época retratada no filme Wasp. Não sei se você já viu, com Wagner Moura. Sim, não sim. viu? Foi naquela mesma época, 1994, um período complicado para Cuba, né? O período especial tinha começado em 89, com o fim do subsídio russo, e Cuba entrou numa crise muito profunda com o fim da grana russa. Meus amigos comunistas vão querer me matar, né? Porque há a lenda de que é o bloqueio americano, e a história não é exatamente assim. Eu sou esquerda trabalhista, já fui esquerda comunista, mas às vezes a gente faz umas críticas e aí o pessoal da esquerda ainda tem uma coisa romântica ainda com os nossos, né, dinossauros comunistas da nossa esquerda, que a gente respeita, né? Os medalhões da esquerda, né? Não fala isso que vai incomodar o cara, né? Mas, complicado. Cuba era 14 horas sem luz, 10 horas com luz, quando tinha. Não na minha escola, graças a Deus, porque era internacional, né? Porque a gente tinha um apoio estrangeiro.
mas no resto do país. E eu voltei casado com a cubana, né? Sim. Então, conheci a fundo a vida lá em Havana. É muito dura, né? É muito dura. E Os vocês cubanos foram voltaram muito... para cá quando? Eu voltei em 97. 97. Em 97, aí eu fui trabalhar na X Filmes. Foi quem me abriu as portas, foi Giovanni Almeida, foi meu mestre, aprendi muito com ele. Giovanni, vou mandar esse vídeo para você. Eu sei que você mora no Capão, isolado. Vou pegar e vou mandar para ele. Ele disse que ele é o mais independente, né? Super, Grande Giovanni. adoro. É, gente Talento, finíssima. talento. Gente finíssima. Cara muito E muito aí bom você diretor. ganhou espaço em produtoras, né? Não foi só, não foi, você foi além da X Filmes. Como é que foi ser diretor de cena nos anos 2000, né? Já nos anos 2000. Como foi aí? Fale um pouco aí dessa etapa, desse seu cargo. Olha, a gente tava a época áurea da propaganda no Brasil e na Bahia foi década de 90, imagino, 80, 90. Os clientes pagavam muito caro pelos filmes, as produções eram muito grandes, se fazia tudo em película. E Duda Mendonça foi o grande nome aqui da propaganda de Salvador dessa época. Giovanni Almeida foi assistente de Duda, aprendeu com Duda. Você E pode falar um nessa pouquinho época, mais próximo? desculpa, nessa época para você a aprender o ofício, você tinha que trabalhar ou você era de uma família, né, como por exemplo, os editores de vídeo da década de 90 eram praticamente todos da mesma família, que era a família Lisboa, que tinha Riri, Bahia, Binho, Rodolfo, esquecendo gente aqui. Porque um ensinava para o outro, né? Era muito complicado. Era um ofício muito complexo. E, bom, na década de 90 era assim, né? Nos anos 2000, eu já peguei uma coisa, uma tecnologia mais acessível. Então, a gente já não tinha mais a película, mas a gente tinha alguns equipamentos de movimentação de câmera, de iluminação mais acessíveis e a gente filmava mais. Então, Os clientes equipamentos já entraram, menores, né? né, né Hugo? Menos Ficaram robustos, né? menores. Exatamente, exatamente. As câmeras ainda eram ruins. O Matic, né? É, algumas vezes a gente filmava em película, aí depois fazia o telecine para editar em um Matic ou editar em meia polegada. Mas a coisa ficou mais acessível e novos anunciantes apareceram. Então, eu acho que na década de 90, 2000, havia muitos anunciantes, se fazia muitos roteiros, se filmava muito para a TV aberta. Então, os breaks da TV Bahia, da TV Aratu, TV Itapuã, eram lotados de comerciais, VTs, né, como a gente chamava. Excelentes, por Ainda tem sinais, né? VTs. Grandes comerciais, né? Grandes roteiros maravilhosos, né? Roteiros maravilhosos. A gente estava falando sobre isso, né, outro dia. Roteiros, eles estão agora numa crise muito grande, em baixa, mas eles vão voltar logo, logo. Logo, logo eles voltam. Eu acho que é um É pouco só uma daquilo que a fase. gente falou, né? Chega um momento onde a criatividade vai voltar a ser a grande ferramenta, né? Agora está um deslumbramento, né? O digital, Com digital, com conteúdo, você tem que postar muito, né? Você tem que estar na rede, você tem que ter presença. Eu acho que passada essa fase do ter presença, vai vir a fase de marcar presença, né? é, Agora
você tem que se destacar, porque já está todo mundo. Então agora você tem que se destacar. Aí volta a qualidade, volta a criatividade. Eu acho que Rodrigão entrou aí momento, agora, viu? Nosso amigo no momento Rodrigo. está muito grande, Rodrigo. Então agora tá muito focado no conteúdo, né? Tá todo muito focado no conteúdo. Até mesmo os roteiros que eu recebo são muito descritivos, né? Muito de conteúdo mesmo. Dramaturgia tá pouquíssimo. Eu sinto muita falta do storyboard, né? Eu não tenho feito storyboard. Nos últimos anos eu não tenho feito storyboard. Quando eu vou filmar um roteiro sem ter preparado um storyboard antes, é porque não tem dramaturgia, né? Às vezes eu faço filmes até para TV. Fiz, não agora, porque esses 2 últimos anos realmente a coisa, mas que é filmar e depois se faz o roteiro. É evento, se vai filmar, se filma evento e aí depois se faz alguma coisa em cima. E eu acho que isso está meio saturando, né? Muitos formatos estão sendo saturados. Formato de animação 2D, por exemplo, né? Muitos novos anunciantes chegaram no vídeo a partir desse caminho de animação 2D, já tem aplicativo, você faz, tem um monte, você pode entrar no Fiverr, né? Encomenda, mas o que acontece é que agora são todos parecidos, são todos idênticos, você não consegue mais diferenciar um do outro. E sem roteiro, não dá. Sem verba, Não dá pra... não tem roteiro, que também não tem storyboard e também não tem como você fazer mágica, né? Mas deixa eu voltar só um pouquinho. E aí você atendeu o mercado de Feira de Santana, quando você saiu da produtora, não é isso? E você aproveitou, então, o auge, né, do mercado, que estava em expansão. Como é que foi também? Foi Feira de Santana. Feira de Santana foi uma sorte que eu dei, porque eu tive um problema aqui em Salvador, muito forte, quando eu saí da X Filmes, que foi, eu era visto como filho de Fernando Passos. Então, as agências, haviam poucas e grandes agências, e elas muito competitivas entre si. Então, eu com esse estigma de filho de Fernando Passos, apesar de que minha vida inteira foi no vídeo, né, paralelo, fazendo outras coisas. Mas, como eu sempre fui multitarefa, eu comecei como cinegrafista, assistente de câmera, cinegrafista, diretor de fotografia. Então, a luz, e eu estudei, me formei em direção de fotografia, pensando em ser diretor de cena, mas estudei direção de fotografia, que é o mais difícil. Principalmente quando você tenta fazer dramaturgia, né? Quando tem storyboard. A luz é fundamental, a velocidade da luz, né? Quem dita o ritmo de uma rodagem é o diretor de fotografia. E como eu conseguia fazer luz, então Feira de Santana não tinha diretor de fotografia e também não tinha diretor de cena. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, foi em 2000, no ano 2000, eu fazia as duas coisas. Então, graças a isso, eu consegui fazer. A verba era muito baixa, eu consegui fazer alguns clientes lá. E aí veio o boom de 2003, 2004, 2005, né? O mercado crescendo, desde do Plano Real, né? A economia começou a crescer. Nos anos 2000, cresceu muito e Feira de Santana era um grande polo. Então, o segundo lá na TV Subaé era baratíssimo. Os comerciantes de feira queriam filmar, estavam alucinados para botar seus produtos no ar, na TV aberta. E eu capitalizei isso. Para mim foi incrível, porque foi uma grande escola. Uma grande escola. Você me perguntou antes como o meu pai me influenciou. Ele me influenciou primeiro me mostrando os estúdios, né?
para um apaixonado por televisão, conhecer os estúdios foi marcante, mas depois ele me influenciou, me permitindo treinar. Porque para um diretor de cena, principalmente na década de 2000, nos anos 2000, na década dos 90, onde você precisava fazer dramaturgia, roteiros que precisavam de dramaturgia, era preciso treinar muito. Por mais que você tenha aptidão para a coisa, no começo você vai fazer muito ruim. Mas muito, muito, muito ruim mesmo. Então, se você não tiver alguém que te dê uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, é muito difícil, você não consegue. Né? Nos primeiros trabalhos, mais ou menos, que você fizer, e eles serão mais ou menos, com sorte, né? Você vai ser limado. Então, é muito importante que o cara tenha amigos criativos nas agências para que ele tenha novos roteiros depois, ou que ele tenha parentes, né? Ou que ele tenha algum tipo de canal que ajude ele, porque é muito difícil, o treino é muito caro, né? Você precisa de uma equipe, principalmente quando é dramaturgia, né? Você precisa de uma equipe enorme para filmar em um dia o que você precisaria de 5 dias para filmar. Então, eu já vim de uma formação prática dos anos que eu estudei, fui para X Filmes, passei anos treinando com o Giovanni, aprendendo, fazendo varejão, muito varejo, fazia atacarejo toda semana, fazia comercial Ramos com Wagner Moura, hoje ele nega. Se você disser, ele nega, mas ele fez muito comercial Ramos, né? Então, muito treino, errando muito, mas mesmo assim eu não estava pronto. Mesmo assim, toda noite anterior a uma filmagem eu não dormia. Era sempre um pesadelo. Eu xingava 3 gerações atrás de mim de tanto ódio que eu tinha do período pré-rodagem. E Feira de Santana Mas sempre dava foi certo, incrível. né? Sempre dava certo e eu tinha ódio disso. Eu tinha ódio de ter aptidão. Eu disse, caramba, se eu não tivesse aptidão, se o negócio não desse certo, eu desistia e ia para outra área. Mas como o negócio no final, caramba, velho, ficou melhor do que a gente imaginou. Então, talvez eu tenha jeito para coisa. E aí eu continuava passando fome, Deixa né? eu só falar uma Porque coisa. Então, não era o filho de Fernando Passos, era Hugo Passos. não, eu tinha aptidão. É Um isso? pouco de aptidão eu tinha, mas não foi, não seria. Eu fico pensando quanta gente talentosa tem e que não consegue entrar no mercado porque nos seus primeiros trabalhos fica horrível, Mas eu que queria vai só, ficar só falar horrível. mais uma coisa, porque eu me lembro muito bem da postura de seu pai com Laura, onde ele não deixou Laura entrar na Engenho Novo até que ela passasse por agências, até que ela ralasse no mercado. E você, pelo que você está contando, repare que seu pai não mimou e não botou você no colo. Seu pai disse a você, vá à luta, e você foi. E você cresceu e você é o que é por conta própria, pelo seu mérito, não é isso? Meu e de muita E de gente. muita Muita gente gente, que me deu como segunda é lá em Feira natural, de né? Santana, por Natural. exemplo, a paciência que a Arte Capital teve comigo, eu sou eternamente agradecido. Eu sei que eles me chamavam de novo porque tentaram com outros diretores, mas o cara chegava lá sem diretor de fotografia, sem uma equipe, sem um staff. O cara, no final, aí chama Hugo de novo. Ai, meu Deus, chama Hugo. Porque é um aprendizado longo, é um aprendizado grande. Para você fazer um bom trabalho como diretor de cena, há muitos conselhos, né? Muitos conselhos de diretor de cena. Mas tem um que é fundamental, assim, uma boa direção de cena, um bom dia de rodagem, principalmente em produção, né, em rodagem, é desagradar as pessoas. O trabalho de desagradar as pessoas e de passar por cima do não, porque todo mundo vai dizendo não, não, esse plano não vai ficar legal, não, não vai dar certo, não, isso não vai funcionar. E você tem que fazer as pessoas fazerem atores, se comportarem como eles não queriam, fazer todo mundo ter o dobro de trabalho, sofrer, né? Muito sangue para conseguir botar
na lata um roteiro que precisaria de dias de filmagem. Então você tem que desagradar muita gente. Aí você tem que aprender a lidar com isso, né? E é um aprendizado muito longo. E Feira de Santana me permitiu ir aprendendo com meus erros, né? Eu era obcecado no resultado final do trabalho, mas aí eu vacilava em outras coisas. Mas aí você saiu do mercado de TV, né? E como é que você se posicionou nesse momento? A TV começou a morrer, a TV aberta, o break comercial começou a morrer com a chegada da internet, né? A pulverização da mídia. E já era difícil, né? O trabalho de videográfico já era bem difícil, né? Para diretor de cena, para quem fosse. Sempre foi muito difícil de grana aqui na Bahia. Porque aqui na Bahia a gente sabe como é o mercado de varejo, sem grana, mas a gente fazia o melhor varejo do Brasil, com cara né, de branding. E a exigência final do pessoal de agência era, né? Então você precisava fazer com 5 mil de verba e um cachê de, na época, eu lembro, um cachê de R$ 500 para um mês de trabalho e equipe zero, reduzidíssima, né? Equipamento também simples, mas você tinha que fazer apresentar Milagre. um material milagre, né? E Feira de Santana foi muito importante para mim. E aí você, então, sai da TV e trabalha como redator, não é isso? Até você decidir voltar ao vídeo em 2016, quando você montou sua produtora. Foi em 2016? Veja só, o mercado começou a ficar muito ruim em 2006, 2007, 2008, o mercado de TV aberta. Os breaks comerciais, né? VTs, começaram a ficar... A coisa começou a cair muito. Os clientes, os anunciantes foram desaparecendo e começaram a ser resumidos em insinuante, prefeitura, Ricardo Eletro. Ricardo Eletro não era Bahia. Mas o mercado começou a ficar muito ruim, os anunciantes indo embora, os anunciantes que estavam todo mês estavam no ar, shoppings pequenos estavam no ar sempre, casas de imóveis, e subiram. Então eu decidi sair do mercado, né? Eu decidi sair, precisava do mínimo de estabilidade, né? E então consegui entrar numa TV que ia para a TV aberta, que era a TV Assembleia. Consegui um cargo como diretor de programação. Um deputado muito querido, que estava com esse cargo, não sabia como ocupar, e lá fui eu, né, para esse desafio. Foi maravilhoso. Foram 5 anos como diretor de programação, onde eu testei muito e me preparou para o mercado de conteúdo que eu vim fazer depois. Eu testei muito, a gente fez muito pilotos, eu fui o primeiro diretor de programação da TV Alba, então a gente criou, quando eu cheguei já tinha uns 3, 4 programas. Mas aí a gente fez muitos, testamos bastante, a maioria só ficou no piloto, outros estão no ar até hoje, como... oh, meu Deus, esqueci até o nome dos programas. Espaço Livre, enfim, falar de teatro. Então foi uma experiência muito grande com conteúdo, né? Quando eu saí da TV, eu disse, não vou voltar para o vídeo. O vídeo, vídeo comercial está morrendo. Então eu fui tentar ser redator. Tentar ser. Eu já tinha saído da Engenho Novo
década de 80, a última vez que eu tinha passado pela Engenho. Aí eu pedi para meu pai que me desse um estágio, um salário mínimo, e eu fui tentar ser redator. Mas o máximo que eu consegui foi ser muito ruim. Muito ruim. Eu descobri que é muito difícil ser um bom redator. É dificílimo. E eu sempre fui forte com redação. Eu ganhei minha bolsa lá na escola de Cuba pelas redações que eu fiz nas baterias de prova. Competi com centenas de pessoas. Sempre fui bom em redação. Meus textos sempre me agradaram. Mas quando eu fui para a agência, eu disse, nossa, eu sou muito ruim. É muito difícil ser criativo como vocês. É bem diferente. É bem diferente. É uma criatividade que sai pelos poros de vocês. Né? É uma É uma outra criatividade de técnica, né, texto. Hugo? É técnica e talento também, né? Admiro muito vocês. Admiro muito. Passei a admirar mais ainda. Então, não consegui. Não consegui. Mas isso de Era você se muito ruim. arriscar, sair da sua área e arriscar ser redator, isso também é extremamente louvável, né? Porque você está tentando, porque você está buscando, né? Desespero, E também é brilhante na nossa carreira, né? A gente experimentar. desespero, né? O medo do futuro faz essas coisas com a gente. Mas aí, dentro da Engenho, eu vivenciei um ambiente de criação pela primeira vez, trabalhando, foi incrível. Conhecer pessoas incríveis que eu admiro demais, demais, demais. Antônio Luiz, Raires, Rodrigo, que foi diretor de criação. Batinga, né? Rodrigo Batinga, admiro demais, um gênio, né? E todos são tão criativos, tão geniais. Hugo, Ciro, Rodrigo, o outro que foi diretor de criação, que agora está na Layout. Pessoas tão criativas. Realmente. Tinha um cara, Peu, que foi diretor de arte, que a criatividade dele, ele não conseguia calar a boca, ele não conseguia parar de criar. E eu ficava vendo aquele menino, um jovem, ele chegou lá, garoto, né? Hoje ele está em São Paulo, tá brocando em São Paulo. Mas eu ficava com pena dele, eu dizia, meu Deus, ele deve ser um sofrimento para ele não conseguir parar de criar. Ele não conseguia, tudo que você estava falando com ele, ele estava criando coisa, criando piadas, criando isso, criando aquilo. Disse, calma, velho, calma, se acalma. É uma criatividade muito, muito lacinante, né? Muito lacinante. É diferente da criatividade do cinema. Bem diferente. Você tem que ser criativo o tempo todo, né? Mas é outro tipo. E aí, como é que foi que surgiu a Conte? Lá dentro da agência, eu vi o mercado de vídeo ressurgindo pela internet. Né? Ele começou a ressurgir em 2011, 2012, 2013. 2016, ele estava, né, bombando. E aí, novamente, o desespero, né? Não consegui ser um redator. E agora, o que, é que eu vou fazer na minha vida? Né? Tinha me divorciado, estava sem ter onde morar, sem casa, sem nada, sem dinheiro no banco, desesperado, né? Peguei o restinho que eu tinha da venda da minha casa, né? E aí fui comprando equipamento. E me ajudou enormemente. Assim, o primeiro que eu te falei, eu passei minha vida toda me preparando para ser produtora, né? Eu fui esquecendo do sonho quando o mercado começou a morrer. E você vê como a gente é cego, né? O mercado começou a morrer lá em 2006, 2007, por causa da internet.
mas eu não visualizei que a internet seria também o ressurgimento do vídeo, né? Do vídeo publicitário, inclusive. Eu estava cego para isso. Então, quando eu comecei a enxergar, aí, bom, eu já tinha me preparado minha vida inteira, né? Eu já tinha me preparado com o que há de mais difícil, que é você dominar roteiros diferentes, né? Que eu acho que um cara ele só pode se dizer diretor de cena quando ele encara qualquer tipo de roteiro, né? Com uma produtora, ela só é produtora se ela conseguir fazer qualquer tipo de filme. Isso aí é complicado, né? Sim. Então, isso me deu segurança. Não, eu encaro roteiro. Roteiro eu encaro qualquer um, né? Conteúdo eu também encaro, porque eu fiz na TV. Passei alguns anos treinando. Então, vamos lá, vamos comprar equipamento, né? Vamos montar a produtora. E aí me ajudou demais eu ter sido um diretor de guerrilha em Feira de Santana. Um diretor que pega na câmera, que opera a câmera, que vai para edição, que saca dos plugins mais atualizados, que faz a luz. Então, eu fui comprando meu equipamento e você montar a produtora é uma arte. É uma grande de uma arte. Porque você vai comprando equipamento aos poucos, né? Eu estava com dinheiro no banco, com o que tinha restado na minha casa. Eu podia ter comprado de uma vez, mas teria sido um grande erro, porque você vai comprando aos poucos. Você primeiro começa com a câmera bem simples, né? O microfone mais simples possível, os cartões de memória mais simples. Tá? Aí, aos pouquinhos, você vai. E são muitas áreas. Iluminação. Iluminação você tem um parque de luz, você tem muitos acessórios. Muitos acessórios. Desde acessórios peças, que uma coisa agarra na outra para você fazer de tudo, com acessórios de difusão, enfim, movimentação de câmera, uma quantidade incrível de equipamentos, lente, quantidade incrível, lentes e filtros. E você não pode comprar melhor lente, ou você não pode comprar melhor câmera. Você tem que ter o mínimo de luz, com o mínimo de microfone, com o mínimo de acústica, com o mínimo de lente. Aí depois você vai evoluindo aos poucos, sendo que as coisas precisam ser compatíveis uma com as outras. As pecinhas precisam ser compatíveis, a câmera precisa ser compatível com as lentes, precisa ser compatível com o material de movimentação de câmera, que precisa ser compatível com... Tudo tem que ser compatível. E eu já sabia, quando eu montei a Conte, que eu queria fazer uma produtora no estilo de guerrilha, que ela fosse pronta, porque o mercado estava, eu já estava fazendo, eu comecei a fazer, né? E eu já estava vendo que o mercado estava querendo pagar um décimo que pagava antes, mas queria volume. Então, para conseguir esse preço, eu tenho que fazer tudo sozinho. Não tem como. Eu só chamo a equipe quando tem grana. Lógico que eu não gosto de fazer câmera. Quando você está fazendo câmera, você não está tendo tanta atenção para a direção de cena, para a posta em cena, mise-en-scène. Então, eu fui comprando meu equipamento para ser um equipamento de uma produtora de guerrilha. Então, hoje eu consigo fazer comerciais com cara de São Paulo, eu e meu assistente. E se brincar, eu vou sozinho. Eu sozinho consigo fazer uma luz muito bonita, toda recortadinha, toda cheia de claros e escuros. Minhas lentes são próprias para isso, e a grande ciência é lente. Minhas câmeras também são próprias para isso. E então eu consigo operar tudo sozinho. Amanhã eu vou Só passar o dia... aproveitando que a gente já está em 53 minutos, daqui a pouco a gente termina a live. Então você, na verdade, está se preparando agora para o pós-crise, você botar a sua produtora para finalmente funcionar a pleno vapor, é isso? Porque o mercado veio parando de 2017, 2018, a crise terrível, né? A crise terrível. E agora eu estou fazendo de tudo. Desde que eu montei a produtora, eu agora já estou com o equipamento quase todo completo, o estúdio montado, tudo prontinho. Muito endividado, alguns até condomínio do estúdio atrasado, mas tentei de tudo. Tentei
conteúdo, realidade virtual, vídeo treinamento. Estou fazendo de tudo, estou tentando de tudo. E sonhando com a volta dos roteiros. Sempre sonhando com a volta dos roteiros, dramaturgia, né? Até recomendo um site, um blog Adverte, para quem não conhece, para dar uma olhada nos filmes que continuam sendo feitos maravilhosos pelo mundo. Infelizmente, no Brasil, com a crise que a gente está, eles não estão sendo feitos, né? E também com a crise, não só com a crise financeira, mas a crise da linguagem também, né? Sim. Mas as duas vão passar e os roteiros vão ressurgir. E eu estou aí pronto para eles, fazendo muito trabalho para a agência pequena, muita coisa para as agências pequenas aqui em Salvador. E querendo conhecê-las todas. Que ótimo, Hugo. Depois me passa esse link que você falou, que eu coloco no descritivo desse vídeo, que vai ficar gravado, né? No Instagram da Voz Comunica. O Adverte. É legal. A gente precisa estar vendo sempre os bons filmes, né? Não esquecer deles. E aí, o que você acha do e-commerce para você, como vídeo? Será que você não tem aí também um filão, não, Hugo? O comércio eletrônico não vai pedir novamente o vídeo publicitário de qualidade para promover produto, para promover serviço? Será que não é o comércio eletrônico não é um novo filão aí também? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o mercado videográfico ele está muito pulverizado. Ele tá muito. Ele está impregnado em tudo, né? Está impregnado em tudo agora. Então é um momento muito rico e muito também angustiante você não saber para que lado vai exatamente, né? Mas uma coisa é certa, os roteiros eles vão voltar com força. Com certeza. Disso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Hugo, eu vou lhe agradecer por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Pena que as lives só duram 1 hora, mas se você quiser, eu lhe chamo para a segunda rodada, certo? Mais uma vez, obrigado. Um abração. Obrigado a você, Yuri. Obrigado a você. E um grande beijo aí nas meninas, tá? Beijo para Vivian. Obrigado. Tá joia. Boa noite, meu velho. Tchau. Tchau, tchau.